Oi, gente! Hoje eu venho com um vídeo muito especial. Esse vídeo é para comemorar o aniversário do primeiro ano do canal da minha amiga Ana Gonçalves. O canal da Ana, para quem não conhece ainda, é cheio de variedades, viagens, tags, makes. O canal dela é muito diversificado. Além de que Ana é uma pessoa iluminada, tem um coração enorme e vocês vão adorar conhecer. O link eu vou deixar aqui embaixo do canal dela. Bom, eu vou responder uma tag que se chama Se eu fosse. Se eu fosse um mês, que mês eu seria? Eu seria o mês de dezembro. O mês de dezembro é muito mágico. É um mês de festas, a família unida e presentes, Papai Noel, inverno, neve, é tudo muito mágico. Então, se eu fosse um mês, eu seria o mês de dezembro. Se eu fosse um dia da semana, eu seria o sábado. O sábado é o dia que se pode sair para festa, passear, se cuidar, arrumar casa, deixar tudo prontinho e festejar, comer pizza, sair para o restaurante. E eu seria o sábado. Se eu fosse uma hora do dia, que hora seria? Eu seria às 4 horas da tarde, que é quando eu tenho tempo livre. É o meu horário. Durante de manhã eu cuido nas coisas de casa e à tarde já tenho tudo já feito, então eu tenho esse tempo para mim, para estar no Facebook conversando com as meninas, com as amigas e fazendo outras coisas, gravando, editando. Pronto, esse horário é meu. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria o verão. O verão é quente, o verão é alegria, então eu seria o verão. Se eu fosse uma direção, eu seria frente, avante. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta regente do meu signo, que é o Plutão. Eu seria o Plutão. Se eu fosse um móvel, eu seria a cama. Eu gosto de dormir, então eu seria a cama. É na cama que eu relaxo, é na cama que eu penso, é na cama que durmo, sonho. Então eu seria a cama. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da vaidade, que não é um dos pecados capitais, é um pecado, vamos se dizer, que está bem abaixo, não deixa de ser um pecado, mas comparando com os outros pecados, que não tem nada a ver comigo, eu escolhi ser, né, se eu fosse, a vaidade. Sentido. Se eu fosse um sentido, eu seria a visão. Eu acho que a visão, o olhar, diz muito de uma pessoa, demonstra muito a sinceridade, a falsidade e tantas outras coisas. Então, eu seria a visão. Se eu fosse uma pedra, que pedra eu seria? Eu seria aquela pedra original, exclusiva, que é o diamante. Eu seria o diamante. Se eu fosse uma planta, que planta eu seria? Eu escolhi não uma planta, mas sim uma árvore. Eu seria um cajueiro. Sim, porque o cajueiro dá fruto, o caju tem a castanha. E me lembrei da minha infância. Minha infância é quando eu brincava pendurada nos galhos de cajueiro. Eu brincava debaixo da copa do cajueiro. Então, eu seria um cajueiro por ter feito parte da minha infância. Se eu fosse uma flor, eu seria a orquídea. Porque a orquídea, ela
tem ela não necessita de muita água, tudo no limite. Não necessita de muita água, nem de muito sol e de atenção. Então, seria a orquídea. Se eu fosse um clima, eu seria o clima de sol. Clima de sol, com brisa do mar. Isso eu seria. Se eu fosse um prato, né, uma comida, eu seria o creme de galinha, que eu gosto muito. Porque uma comida saudável, é uma comida que vai milho verde, ervilha, então tem muitos nutrientes, além da carne de frango. E eu acho uma comida completa e que acompanha, pode ser acompanhado de arroz ou macarrão e até uma farofinha, eu adoro, adoro. Eu seria o creme de galinha. Se eu fosse um instrumento musical, o que eu seria? Eu seria um piano. Para fazer melodias. Eu seria um piano. Se eu fosse um elemento, esse elemento aqui, eu fiquei meio assim, mas que elemento? Um elemento químico? Eu seria o H2O, a água, essencial para o ser humano. A pessoa pode ficar sem comer vários dias, mas sem beber água, não. E também o elemento pessoa, né? O elemento pessoa, que está dentro de uma família, que faz parte de uma família, que está dentro de uma sociedade, uma comunidade, o elemento pessoa. Se eu fosse uma cor, que cor eu seria? Eu seria o preto. O preto, sim. O preto combina com tudo, o preto emagrece, o preto engorda. Eu seria a cor preto. E quem é que dentro do guarda-roupa não tem uma peça de cor preto? Então, se eu fosse um animal, que animal eu seria? Eu seria um cachorro, sim, por ser o grande amigo do homem e companheiro. Eu seria o cachorro. Se eu fosse um som, que som eu seria? Eu seria o som do mar. O som do mar me agrada, o som do mar me calma, o som do mar me ajuda. Esse é o som do mar. Se eu fosse uma música, eu tinha pensado em vários tipos de música, mas aí eu lembrei de uma música que fez parte da minha vida, que é a música de Tchaikovsky, que é uma valsa, O Lago dos Cisnes, que eu dancei essa valsa nos meus 15 anos e também quando eu fazia balé clássico, quando era pequenininho. Então, eu vou colocar aqui um trechinho da valsa O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Se eu fosse um sentimento, que sentimento eu seria? Eu seria o sentimento de gratidão. Eu sou muito grata à vida, grata à minha família, grata ao marido, grata aos meus filhos, grata... Eu sou muito grata, grata por tudo. Tudo, 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 tudo. Então, meu sentimento seria de gratidão. Se eu fosse um lugar, eu seria o Ceará. A minha terra, o Ceará. O Ceará tem de tudo, tem de tudo. Tem um povo simpático, tem um povo guerreiro. O Ceará tem montanha, tem serra, tem praia, tem sertão. Eu seria o Ceará. Se eu fosse um sabor, que sabor seria? Eu concordo com a Ana. Eu seria também uma fruta tropical. Agora, morando aqui na Itália, que dou mais valor às minhas frutinhas, que a minha mãe fazia açúcar, eu dizia, eu não quero isso, eu não quero. Agora eu dou tudo por um suco de goiaba, um suco de manga,
um suco de cajá. Então seria um suco de fruta tropical. Se você, para você seria, eu seria o amor completo. Eu não digo o amor só de homem para mulher, mas o amor fraterno, o amor materno, o amor de amigo, o amor. Eu seria o amor. Se eu fosse um objeto, que objeto eu seria? Eu seria o celular. Telefone celular. Hoje em dia quase todo mundo tem um telefone celular. É o telefone celular que você recebe ligações, faz ligações, olha a internet. É muito usável, muito útil. Se eu fosse uma parte do corpo, que parte eu seria? Eu seria, ó, a cabeça. É a cabeça que move todo o corpo. É através da cabeça, né, o pensamento que te faz mover. Se eu quero piscar o olho agora, eu penso em piscar e pisco. Então, é a cabeça que move todo o corpo, seria a cabeça. Se eu fosse um número, eu seria o número 31. Era o meu número na escola. É o número 13, ao contrário, que para muitas pessoas é o número da sorte, para outros é azar, para mim é sorte, o número 31 e o 13 também. Se eu fosse um símbolo, que símbolo eu seria? Eu seria... O que significa? Legal, tudo ok. Aqui na Itália é diferente. Aqui na Itália não tem esse símbolo aqui. E sim esse aqui para dizer que tá tudo ok. Mas eu seria esse, bem brasileirado. Legal, ok, tudo bem. Se eu fosse... gente, esqueci um. Desculpa, estava depois do objeto. Se eu fosse um livro, que livro eu seria? Eu seria qualquer livro de romance. Porque qual história que não tem um romance? Qual história? Toda história de ficção científica, policial, de comédia, todos os gêneros de livro tem um romance. Eu não digo os infantis, né? Mas tem um romance pelo meio, tem uma história de amor. Então, eu seria qualquer livro de romance. A última. Se eu fosse um filme, que filme eu seria? Eu seria o filme La Vita é Bella. O filme é muito... ele faz a gente pensar na vida. Eu posso assistir esse filme várias vezes, e várias vezes eu vejo uma coisa diferente. No filme tem o amor incondicional de pai para filho, a ingenuidade do filho, como se diz, a perseverança, né, do ator principal, que ele bateu amor à primeira vista, ele ficou apaixonado por aquela mulher e foi atrás até casar com ela, ter um filho com ela. É uma história triste, mas que tem muito a dizer. Então, se eu fosse um filme, eu seria La Vita é Bella. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Mais uma vez, Ana, muito obrigado por ter me convidado para participar dessa festa linda, que é o primeiro ano do seu canal. Te desejo muito sucesso no seu canal e também no seu blog. Muito sucesso para você na sua vida, muitas felicidades, muita saúde para você, tudo de bom. E um super beijo e até o próximo vídeo.
Tchau!